Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje você aprenderá sobre sílaba tônica. Partiu para mais uma aula? Para chegarmos até a sílaba tônica, o tema da nossa aula de hoje, precisamos relembrar duas palavras que já trabalhamos em aulas anteriores, a palavra sílaba e a palavra tônico ou tônica. Sílaba é o conjunto de letras que falamos de uma só vez. Como exemplo, temos a palavra bola, que ao dividirmos, separarmos em sílabas, temos a sílaba bó e a sílaba lá. Cada pedacinho da palavra é chamado de sílaba. A palavra bola tem duas sílabas, pois eu abro a boca duas vezes para falar. Observe, bola. Inclusive, verificar quantas vezes abrimos a boca para falar uma palavra é um modo bem legal de contarmos as sílabas das palavras. Geralmente, a minha dica é: bata palmas a cada vez que você abrir a boca. Assim, você consegue contar melhor com a palavra boca. Olha só, bati palmas duas vezes e são duas sílabas. Vamos testar com outra palavra, a palavra televisão. Televisão. Quantas vezes eu bati palmas? Isso mesmo, foram 4 vezes. Portanto, a palavra televisão possui 4 sílabas. Bom, dica dada. Agora, você lembra que na língua portuguesa existe uma classificação para a quantidade de sílabas de uma palavra? É isso mesmo, reveja comigo essas classificações. Quando uma palavra tem uma sílaba, a chamamos de monossílaba. Observe a palavra par. Sabe par de ímpar e par? Pois é, não temos como separar as sílabas dessa palavra, porque ela só possui uma. Agora, quando temos uma palavra com duas sílabas, ela é classificada como dissílaba. Observe a palavra para. Ela possui duas sílabas, portanto, ela é classificada como dissílaba. Quando uma palavra tem 3 sílabas, ela é classificada como trissílaba, como no caso da palavra parada, que possui 3 sílabas. E quando uma palavra tem 4 sílabas ou mais, ela é classificada como polissílaba, como no caso da palavra paradeiro. Pronto, lembramos o que é uma sílaba. Agora, você se lembra dessa palavra? Se você fizer uma rápida pesquisa de imagens no Google, usando a palavra tônico, você encontrará sobre produtos para cuidar da pele. Se você fizer uma rápida pesquisa de imagens no Google, usando a palavra tônica, você encontrará produtos de água tônica. Essa palavra é utilizada na língua portuguesa de diversas formas. Tônico ou tônica significa o que aumenta a energia ou a vitalidade, ou seja, é algo forte e que se destaca. E é por isso que na língua portuguesa existe a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Ela é chamada de tônica justamente porque é a sílaba mais forte na frente de todas as outras que existirem na palavra. Nós já havíamos falado sobre as sílabas tônicas. Você não lembra? Sério? Nós falamos sobre os monossílabos e as oxítonas. Hoje será diferente. Falarei das outras classificações tônicas. Acompanhe comigo. Quando uma palavra possui apenas uma sílaba, fica fácil de verificar se ela tem uma sílaba tônica ou não. Afinal, ela só tem uma sílaba. Dessa forma, uma palavra com apenas uma sílaba só poderá receber 2 tipos de classificação. Ou ela será monossílabo tônico, forte, se destaca. Ou ela será monossílaba átona, uma sílaba mais fraca, sem destaque. Um exemplo de palavra com uma sílaba só é a palavra trem. A palavra trem possui a classificação de monossílabo tônico, pois ela tem o som forte em sua única sílaba. Agora, quando uma palavra tem mais de uma sílaba, ela recebe outras classificações. A partir de 2 sílabas, ela pode ser classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Na aula de hoje,
não iremos falar sobre os monossílabos. Na verdade, eu apenas trouxe para que você relembre e que você saiba que as palavras de apenas uma sílaba só podem ser classificadas dessas duas formas. Palavras com duas sílabas ou mais sempre terão uma sílaba tônica. E sabe qual a dica do momento sobre a sílaba tônica? Você consegue identificar a sílaba forte de uma palavra de forma bem rápida se ela tiver acento, como acento agudo ou acento circunflexo, porque toda palavra acentuada terá como sílaba tônica a sílaba acentuada. Mais uma dica da professora Arícia para você. Bom, vimos que as palavras podem ser classificadas pelo número de sílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, ou pela sílaba tônica, a sílaba mais forte. Esqueça um pouquinho das palavras de uma só sílaba, porque agora vamos falar com mais detalhes sobre as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Vem comigo! Classificação das sílabas tônicas, a partir de duas sílabas. Para entendermos melhor sobre as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, precisamos entender sobre a posição das sílabas. Professor, é número de sílaba, sílaba tônica, posição das sílabas. Não se preocupe, querido aluno, que eu vou lhe explicar tudo direitinho. E você vai perceber que tudo isso que estou lhe mostrando se encaixa para entendermos melhor sobre a sílaba tônica. Está bem? Existem 3 posições que as sílabas podem ter. E sempre devemos verificar a posição delas da direita para a esquerda, ok? Vamos verificar as posições das sílabas da palavra cabelo. E por isso, iniciaremos nessa direção, da esquerda para a direita, para que possamos verificar tudo corretamente. Ao separar a palavra cabelo, eu tenho 3 sílabas, ca-be-lo. A sílaba lo está na posição de última sílaba, pois ela está no fim da palavra. A sílaba be está na posição de penúltima sílaba, pois ela vem antes da última. A sílaba K está na posição antepenúltima sílaba, pois ela vem antes da penúltima sílaba. Esses nomes, última, penúltima, antepenúltima, vêm de ordem, querido aluno, igualzinho como quando estamos em uma fila e verificamos a última pessoa que está nela. Antes da última pessoa da fila, teremos a penúltima. E antes da penúltima, teremos a antepenúltima. São as 3 últimas posições de uma fila, assim como última, penúltima e antepenúltima sílaba são 3 posições de sílabas. Essas 3 posições que determinarão a classificação das palavras. Em proparoxítona, paroxítona ou oxítona. A posição da sílaba tônica é importante para classificá-la corretamente. Acompanhe comigo. Quando a sílaba tônica está na última sílaba, ou seja, no final da palavra, ela é classificada como oxítona. Temos como exemplo a palavra café. Ao dividirmos a palavra café, vemos que ela possui 2 sílabas. Ela é de sílaba. Se verificarmos a posição de cada sílaba de café, veremos que temos a última sílaba fé e a penúltima sílaba K. E a sílaba tônica de café é a sílaba fé, que é a última sílaba, e por isso ela é classificada como oxítona. Outros exemplos de palavras oxítonas são as palavras vovô, vovó e gambá. Quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba, ou seja, no final da palavra antes da última sílaba, ela é classificada como paroxítona. Temos como exemplo a palavra amável. Ao dividirmos a palavra amável, vemos que ela possui 3 sílabas. Ela é trissílaba. Se verificarmos a posição de cada sílaba de amável, veremos que temos a última sílaba vel, a penúltima sílaba má e a antepenúltima sílaba a. A sílaba tônica de amável é a sílaba má, que é a penúltima sílaba da palavra, e por isso ela é classificada como paroxítona. Outros exemplos de palavras paroxítonas são as palavras automóvel, açúcar e repórter.
Quando a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, ou seja, no final da palavra, mas antes da penúltima e da última sílaba, temos como exemplo a palavra árvore. Ao dividirmos a palavra árvore, vemos que ela possui 3 sílabas. Ela é trissílaba. Se verificarmos a posição de cada sílaba de árvore, veremos que temos a sílaba aré, penúltima sílaba avó e a antepenúltima sílaba a. A sílaba tônica de árvore é a sílaba a, que é a antepenúltima sílaba da palavra, e por isso ela é classificada como proparoxítona. Outros exemplos de palavras proparoxítonas são as palavras bússola, dúvida e lâmpada. Você percebeu que usei palavras acentuadas na maior parte do tempo? Foi para você visualizar melhor onde a sílaba tônica está localizada. Não esqueça que toda vez que a palavra possuir uma sílaba com acento, essa será a sua sílaba tônica. Mas não pense que apenas palavras acentuadas têm sílaba tônica. As palavras não acentuadas, a partir de 2 sílabas, sempre terão sílaba tônica. E como descobrir qual a sílaba tônica dessas palavras, sem acento? Querido aluno, você usará a sua própria voz para descobrir. Fale a palavra e a sílaba com o som mais forte será a sílaba tônica. Tome como exemplo as palavras telefone, coruja e abacaxi. Vamos falá-las novamente, mas mais devagar. E você, junto comigo, verificará qual o som mais forte de cada uma, ok? Vamos lá! Telefone, coruja, abacaxi. Conseguiu identificar as sílabas mais fortes de cada uma? Veja comigo se você está certo no que você acha ser a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. A palavra telefone possui 4 sílabas e a sua sílaba tônica é a sílaba fó, ou seja, a penúltima sílaba, e por isso ela é classificada como paroxítona. A palavra coruja possui 3 sílabas e a sua sílaba tônica é a sílaba ru, ou seja, a penúltima sílaba, e por isso ela é classificada como paroxítona. A palavra abacaxi possui 4 sílabas e a sua sílaba tônica é a sílaba xi, ou seja, a última sílaba, e por isso ela é classificada como oxítona. Viu como foi tranquilo identificar a sílaba tônica das palavras não acentuadas? Mas agora que você aprendeu sobre sílaba tônica, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. A atividade número 1. Nomeie corretamente as sílabas destacadas. Antepenúltima, penúltima e última. Observe que temos as palavras sabiá, foguete e boné. Na palavra sabiá, a sílaba destacada é a A. Querido aluno, você lembra se ela é a antepenúltima, penúltima ou última? Lembre-se que temos que verificar da direita para a esquerda. É isso mesmo, sabiá então será a última sílaba, pois ela está no final da palavra. Lá em foguete, o destaque está na sílaba fó. Bom, se lá no sabiá o A foi a última, a do meio geralmente vai ser o quê? Isso mesmo, a penúltima. E aquela sílaba que vem em seguida será a antepenúltima, que é o caso da palavra foguete, sílaba fó. A sílaba fó é a antepenúltima sílaba. Na palavra boné, nós temos o destaque da sílaba bó. Bom, bó, se nós formos contar da direita para a esquerda, ela será o quê? Isso mesmo, ela será a penúltima sílaba. Pois se nós contarmos corretamente, né será a última, portanto, o bó será a penúltima. As próximas palavras são cachorro, borboleta e melancia. Lá na palavra cachorro, nós temos a sílaba xor destacada. Bom, se nós contarmos da direita para a esquerda a partir da última sílaba, nós veremos que ró vai ser a última sílaba, xor será a penúltima. Isso mesmo, muito bem. Borboleta, destacado está a sílaba tá,
que fica logo no final da palavra. Portanto, tá será a última sílaba. Muito bem. E melancia? Melancia. Você lembra qual é a posição dessa sílaba? Se você falou que ela é a antepenúltima, você acertou, porque melancia, o lã, vem antes da penúltima, que é si, e da última, que é a. Atividade número 2. Separe as sílabas das palavras abaixo. Em seguida, circule a sílaba tônica de cada uma. Na letra A, nós temos a palavra papagaio. Vamos bater palma para verificar quantas sílabas terá a palavra papagaio. Papagaio. Então, separando as sílabas de papagaio, nós teremos 4 sílabas. Pa, pa, gaio. Você consegue identificar qual é a sílaba tônica dessa palavra? Qual foi a sílaba que você falou mais forte? É isso mesmo. Se você falou gai, está certo. Observe. Pa, pa, gaio. O gai se destaca entre as outras sílabas. Na letra B, nós temos a palavra albo. Vamos bater palma para verificar quantas sílabas tem a palavra albo. Álbum. Nossa, só tem 2 sílabas. Bom, álbum está destacada, portanto, você já sabe qual é a sílaba tônica. Será au, pois tem o acento agudo. Lá na letra C, nós temos a palavra picolé. Vamos bater palma e verificar quantas sílabas a palavra picolé tem. Picolé. Picolé tem 3 sílabas. Aqui também está super fácil de identificar a sílaba tônica, afinal, eu tenho uma palavra com acento agudo, portanto, lé será a sílaba tônica. Na letra D, temos a palavra fábula. Vamos bater palmas para verificar quantas sílabas temos nessa palavra. Fábula. Olha só, fábula é trissílaba, ela tem 3 sílabas. Aqui também podemos identificar facilmente a sílaba tônica. Afinal, eu tenho um acento agudo na sílaba fá. Atividade número 3. Agora que você já sabe qual é a sílaba tônica e a posição em que elas estão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos classificar essas palavras da atividade 2 em proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Lembre-se que quando é a última sílaba, a sílaba tônica, eu vou chamar de oxítona. Quando é penúltima, paroxítona. E quando é a antepenúltima, proparoxítona. Ali na palavra papagaio, a sílaba tônica gai, ela está na posição de penúltima sílaba. Portanto, ela será, isso mesmo, parabéns, ela será paroxítona. Na letra B, eu tenho o au como sílaba tônica. Observe que ele não está como última sílaba, ele está como penúltima, igual papagaio. Então, será paroxítona. Agora, lá na letra C, na palavra picolé, eu tenho o lé destacado, ou seja, a última sílaba. Se o lé é a última sílaba e é tônico, eu vou classificar como oxítona. Muito bem. Na letra D, eu já tenho fábula, já como a antepenúltima sílaba tônica. Então, eu vou classificar como proparoxítona. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula de sílaba tônica foi incrível. Relembramos o que é uma sílaba, como classificar uma palavra de acordo com o número de sílabas, o que é tônica e o que é uma sílaba tônica. Relembramos também um pouquinho dos monossílabos, que podem ser tônicos ou átonos. Em seguida, vimos como as palavras a partir de 2 sílabas podem ser classificadas: oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Essa classificação dependerá da posição da sílaba tônica. Quando a sílaba tônica tem como posição a última sílaba, ela é classificada como oxítona. Quando a sílaba tônica tem como posição a penúltima sílaba, ela é classificada como paroxítona. Quando a sílaba tônica tem como posição a antepenúltima sílaba, ela é classificada como proparoxítona.
Vimos que, para saber a posição correta das sílabas, precisamos começar da direita para a esquerda, e isso nos ajudará a determinar onde a sílaba tônica se encontra e classificá-la como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu espero que você, assim como eu, tenha curtido muito essa aula de sílaba tônica. Espero ver você mais vezes por aqui, viu? Um beijão e até a próxima aula! Olá, querida estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre Sistema Monetário Brasileiro. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Quando vamos ao supermercado, com que pagamos o que compramos? Pagamos com bombons, biscoitos, chocolates? O que geralmente usamos para pagar uma compra? Usamos o dinheiro. Se você pensou nisso, acertou. Mas vamos pensar mais um pouco. Você acha que o dinheiro sempre existiu? Não. Havia um tempo em que não existia o dinheiro e as pessoas compravam e pagavam as coisas em forma de troca. Esse método recebeu o nome de escambo. Vejamos um pouco sobre isso para melhor entendermos. Podíamos trocar 1 quilo de feijão por uma galinha, assim como também 1 litro de leite por um cavalo, ou até mesmo uma carroça por uma vaca. Atualmente, o nosso sistema monetário brasileiro é representado pelo real, que pode ser em cédulas ou moedas. Com elas, compramos o que precisamos e fazemos pagamentos de diversas coisas, como, por exemplo, o boleto de água ou de luz, que chega todo mês em nossas casas para ser pago. O símbolo do real é o R cifrão. Vejamos uns exemplos. O real é dividido em 100 partes. Uma parte do real é chamada de centavo. 100 centavos equivale a R$1. Essas são as cédulas do nosso dinheiro: R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. A partir de 2020, tivemos também a cédula de R$200. Agora, eu vou apresentar para você as nossas moedas. Aqui nós temos 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de R$1. Quero chamar a atenção de você para 2 moedas. Primeiro, a de 1 centavo. Ela não é mais utilizada e nem fabricada. Você dificilmente irá vê-la em pontos comerciais. E a outra moeda é a de R$1. Antes, ela não existia. Era uma cédula verde, mas hoje em dia você só vai achá-la em formato de moeda. Você sabe como representamos os valores das cédulas e das moedas? Venha comigo, que eu vou lhe ensinar. Para escrevermos o valor de uma cédula ou moeda, devemos utilizar o R maiúsculo seguido do símbolo cifrão. A vírgula separa os reais dos centavos e antes da vírgula escrevemos a partir de R$1
e após a vírgula escrevemos os centavos, assim. Agora eu vou lhe dar mais uns exemplos. Aqui eu tenho R$ 2,50 e também temos R$ 10,75. Essa informação é muito importante porque ela nos diz se a quantia está em real ou em centavos. Agora vejamos como fica isso na prática. Vamos escrever alguns valores em cédulas ou moedas para entender melhor, porque é praticando que aperfeiçoamos o nosso aprendizado. Vamos escrever os valores que temos aqui. A primeira cédula é R$10, na segunda, R$20 e na terceira, R$50. Vamos agora falar um pouco mais das moedas, porque elas são como se fossem frações da moeda de R$1. Em outras palavras, é como se fossem pedaços. Vejamos uns exemplos. Aqui nós temos duas moedas de 50 centavos. Eu também posso representá-la com uma moeda de R$1. Também temos 4 moedas de 25 centavos, que também pode ser representada com a moeda de R$1. Também temos aqui 10 moedas de 10 centavos, que também eu posso representá-la com a moeda de R$1. E por último temos uma moeda de 50 centavos, mais 2 moedas de 25 centavos, que eu também posso representá-la com a moeda de R$1. Agora que já conhecemos as cédulas e as moedas do nosso sistema monetário brasileiro, vamos ver de quanto precisamos para comprar os produtos a seguir conforme seus valores. Aqui nós temos um caderno. Ele custa R$15. Eu posso usar uma nota de R$10 e uma de R$5 para comprá-lo. Abaixo nós temos uma lata de leite em pó e ela custa R$12. Eu vou precisar de uma nota de R$10 e uma de R$2 para comprá-la. Logo a seguir, temos uma lata de refrigerante. Ela custa R$3. Eu vou precisar de 3 moedas de R$1 para comprá-la. E logo abaixo eu tenho uma caixa de suco, que ela custa R$3,50. E eu vou precisar de 3 moedas de R$1 e uma de 50 centavos para comprá-la. Você sabia que não existe apenas uma combinação de valores para comprarmos certo produto? Vamos verificar agora com alguns exemplos que podemos ter várias combinações de dinheiro para comprarmos um produto de um certo valor. Essa bola custa R$50. De quantas cédulas eu vou precisar para comprá-la? Eu posso comprá-la com apenas uma cédula de R$50, como também eu posso usar 2 notas de R$20 e uma de R$10, como também posso utilizar 5 notas de R$10. Também tenho a combinação de utilizar 10 notas de R$5. E por último, eu posso utilizar 2 notas de R$20 mais 2 notas de R$5. Como também posso utilizar uma nota de R$20 e 3 notas de R$10. Vamos ver outro exemplo? Aqui nós temos uma caixa de bombons e ela custa R$20. E sua combinação seria assim. Eu posso usar 2 notas de R$10, como também posso usar apenas uma nota de R$20 ou até mesmo 4 notas de R$5. Agora, vejamos algumas combinações com moedas. Aqui temos este sorvete e ele custa R$3. Eu posso utilizar 3 moedas de R$1 ou também posso utilizar 6 moedas de 50 centavos. Logo abaixo eu tenho este apontador e ele custa 50 centavos. Eu posso utilizar uma moeda apenas de 50 centavos ou
2 moedas de 25 centavos ou até mesmo 5 moedas de 10 centavos. Lembrando que existem outras combinações possíveis, mas estamos citando apenas essas para você ter uma noção de como temos várias maneiras de chegarmos ao valor do que precisamos para fazer uma compra. Agora que já aprendemos sobre o sistema monetário brasileiro, o real, eu convido você a acompanhar comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Conte os valores de cada grupo e escreva ao lado. Letra A. Nós temos 3 notas de R$20. Letra B. Nós temos uma nota de R$50 e uma moeda de R$1. Letra C. Nós temos uma nota de R$10 e uma nota de R$5. Letra D. Nós temos uma nota de R$100 mais uma moeda de 50 centavos e uma moeda de 25 centavos. Conte esses valores e escreva ao lado quanto que vai dar cada um. Vamos responder a atividade número 1. Na letra A, 20 mais 20 mais 20. Eu vou ter quanto? Eu vou ter R$60. Letra B, eu tenho R$50 mais uma moeda de R$1. Quanto que vai ser esse valor? Vai ser 50 mais 1, que vai dar R$51. Letra C, nós temos aí uma nota de R$10 mais uma nota de R$5. Quanto que eu vou ter? Eu vou ter R$15. E a letra D, eu tenho uma nota de R$100 mais 2 moedas, uma de 50 centavos e outra de 25 centavos. Somando, eu vou ter R$100,75. Atividade número 2. Marque com o X a opção correta. Letra A. Podemos trocar R$100 por... Aqui temos na primeira combinação 4 notas de R$10. Na segunda combinação temos 2 notas de R$50. E na terceira combinação nós temos 2 notas de R$20. Vamos lá responder a letra A? Na primeira combinação, se eu somar as 4 notas de R$10, eu vou ter quanto? Eu vou ter R$40. E eu quero trocar por uma nota de R$100. Então, a primeira combinação nós não podemos trocar. A segunda combinação, nós temos 2 notas de R$50. Se eu somar essas 2 notas, 50 mais 50, eu vou ter R$100. Então, a segunda combinação é a correta. Eu posso trocar uma nota de R$100 por 2 notas de R$50. Vamos só conferir a terceira combinação? Nós temos 2 notas de R$20. Se eu somar essas 2 notas, eu vou ter apenas R$40. Então, a resposta correta é a segunda combinação, que já marcamos. Agora vamos à letra B. Podemos trocar uma moeda de R$1 por... Na primeira combinação, eu tenho 5 moedas de 10 centavos. Na segunda combinação, eu tenho 3 moedas de 25 centavos. E na terceira combinação, eu tenho 2 moedas de 50 centavos. Vamos responder qual das 3 é a correta? Na primeira combinação, se eu somar as 5 moedas de 10 centavos, eu vou ter apenas 50 centavos. E eu quero trocar por uma moeda de R$1. Então, não serve essa combinação. A segunda combinação, se eu somar as 3 moedas de 25 centavos, eu vou ter 75 centavos. Ela também não nos serve. E a terceira combinação, se eu somar as 2 moedas que eu tenho de 50 centavos, 50 mais 50, eu vou ter 100, que equivale a R$1. Então, a terceira combinação é a correta. Atividade número 3. Como obter o mesmo valor de 3 maneiras diferentes referente aos valores abaixo? Aqui nós temos uma cédula de R$20 e uma de R$10. Vamos pensar em 3 maneiras diferentes que podemos chegar ao mesmo valor, que vai ser R$30.
Vamos responder a atividade número 3. A primeira combinação que eu posso ter são 3 notas de R$10, que vai dar o mesmo valor de R$30. A segunda combinação que também podemos ter é 6 notas de R$5. Somando todas elas, também vamos ter R$30. E a terceira combinação que eu também posso ter é uma nota de R$20 mais 2 notas de R$5. Também somando elas, vamos ter R$30. E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Eu tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora eu convido você a acompanhar comigo a hora da revisão. Aprendemos hoje que havia um tempo em que não existia o dinheiro e as pessoas compravam e pagavam as coisas em forma de troca. Esse método era chamado de escambo, mas hoje em dia o nosso sistema monetário brasileiro é representado pelo real, que pode ser em cédulas ou moedas. Com elas, compramos o que precisamos e fazemos pagamentos de diversas coisas. O símbolo do real é o R-cifrão. Vimos que existe as cédulas de 5, 10, 15, 20, 50 e 100 reais. E que a partir de 2020 surgiu a cédula de 200 reais. As moedas podem ser de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a de R$1. E para essas moedas, destacamos as moedas de 1 centavo, que não há mais circulação delas pelo comércio, pois não são mais fabricadas. E a moeda de R$1, que antes ela era em cédula também, mas agora só a vemos em moeda. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Fique com Deus! Muitos beijos para você! Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser! Tchau!